Afinal, o que é o RCM? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. O que é o RCM, as principais normas, um pouco sobre a sua história e as principais ferramentas e como aplicar essa metodologia que é fundamental para quem trabalha com manutenção. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, professor e consultor aqui na Modular Cursos, e hoje nós vamos falar sobre o RCM, ou a manutenção centrada em confiabilidade. Mas antes de a gente entrar a fundo, só para entender, essa sigla RCM, ela vem do inglês para Reliability Centered Maintenance, ou manutenção centrada em confiabilidade. Aqui no Brasil a gente também usa o termo MCC, de manutenção centrada em confiabilidade. Porém, é muito comum aí no mundo inteiro e também no Brasil você ver profissionais falando de RCM ao invés de falar em MCC. Mas afinal, como que surgiu a manutenção centrada na confiabilidade? O RCM ele surgiu lá na década de 1960 como uma iniciativa das Forças Aéreas Americanas de tornar o sistema de aviação mais seguro e confiável. Lá naquela época existia basicamente a manutenção de reparo ou a manutenção corretiva, que acontece somente após a falha. Então olha que interessante. Nessa época, muitos aviões às vezes não podiam nem decolar, ou então eles tinham que forçar um pouso devido a falhas constantes que aconteciam nas aeronaves. E aí a pergunta foi, afinal, como que eu posso garantir que uma aeronave ela vai ser confiável, que eu posso confiar em uma aeronave, num avião, para poder transportar pessoas, para poder participar de uma batalha na guerra, ou até mesmo para participar de um resgate? Como que eu torno o meu equipamento mais confiável e mais seguro? Para responder a essa pergunta, eles usaram uma metodologia. E a resposta foi eliminar as falhas que ocorrem nos equipamentos críticos do meu sistema ou do meu processo. Mas vamos deixar essa história um pouco mais claro. Se a gente fosse voar, eu e você, em um avião, e eu falasse para você que o motor daquela aeronave ela não é confiável, você embarcaria? Ou se eu falasse para você que a asa desse avião tem apenas 10% de confiabilidade, só é 10% confiável, você embarcaria? É claro que não, não é verdade? Porque você sabe que o motor e a asa são elementos críticos para o avião e se por acaso eles tiverem uma falha, uma pane, algum problema, isso pode comprometer o voo. Agora, se eu falasse para você que os assentos da aeronave não são confiáveis, você embarcaria nesse avião? Provavelmente sim. Por quê? Porque os bancos, ali as poltronas dessa aeronave, elas não têm uma função crítica para a operação da aeronave. Afinal, a principal função do assento é trazer conforto para o passageiro. Já a função das asas é para manter a estabilidade do avião voando e o motor é para dar o sistema de propulsão. Então olha só que interessante. A manutenção centrada na confiabilidade, ela parte do princípio da função do nosso equipamento, a função da máquina, a função do nosso ativo, a função do nosso item e também da criticidade. Perceba que a poltrona ela não é crítica e isso não vai nos impedir de entrar no avião, até mesmo de um avião voar. Agora, se não tem um motor, se não tem uma turbina, se não tem a asa de um avião, se isso não é confiável, logo, esse avião pode não levantar voo ou pode apresentar alguma falha, algum problema que vai colocar em risco a nossa segurança. Então, para aumentar a confiabilidade dessas aeronaves, para aumentar também a disponibilidade, então as Forças Aéreas Americanas elas implementaram o que a gente conhece hoje como o RCM, que é a manutenção centrada na confiabilidade, para garantir que os equipamentos que precisam de uma alta segurança, equipamentos que são muito críticos, que eles tenham uma confiabilidade muito elevada. Então olha que interessante, com esse breve resumo, com esse breve histórico, a gente já consegue entender perfeitamente qual é a visão do RCM, qual é o objetivo do RCM. Mas claro, vamos dar agora uma definição. RCM é uma metodologia de manutenção que visa garantir a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos, através de uma análise sistêmica de suas funções e falhas, com o objetivo de definir as atividades de manutenção mais adequadas. E antes de continuar aqui, eu queria deixar bem claro para vocês que o RCM ele é uma metodologia. O RCM não é um cargo, RCM não é um processo, RCM não é uma função dentro da empresa. O RCM é uma metodologia, não é também uma ferramenta.
E essa visão é muito importante para quem vai trabalhar com o RCM, porque o RCM é um conjunto de práticas, é um conjunto de processos que juntos eles formam uma metodologia, uma visão, um jeito de olhar para a manutenção. Pela nossa definição do RCM, nós vimos que existem dois pontos muito importantes. Primeiro é a função. Função é o trabalho que uma máquina desempenha. Por exemplo, gerar a rotação de um eixo com 160 HP é a função de um motor. E qual é o objetivo? Mover a turbina de uma aeronave monomotor, por exemplo. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar no nosso sistema são as funções daquele equipamento, porque são as funções que vão estabelecer se ele é crítico ou não. Lembra lá do nosso exemplo, né? A poltrona não é crítico, logo essa função não é tão importante para o meu sistema. Já o motor de uma turbina, né, de um avião monomotor, é extremamente crítico. E um outro ponto que chama a nossa atenção em relação a essa definição do RCM são as falhas. E o que é a falha? A falha é o término da capacidade de um item de performar a sua função. A gente acabou de falar o que é função, então a função ali daquele motor é gerar então potência para poder colocar a aeronave, né, para voar. E o que seria a falha? A falha seria o término da capacidade de performar essa função, ou seja, quando o motor não consegue mais entregar essa potência para que possa ser executada essa função. Em outras palavras, a gente pode dizer então que a falha é o motor parando de funcionar. Então, com base nisso, pessoal, agora a gente vai montar a nossa definição de RCM aqui, eu e você. Vamos lá. Quando a gente fala de manutenção, nós estamos falando em manter o item desempenhando a sua função. Então, manutenção, item desempenhando a sua função. Manter o item desempenhando aquela função. Manter o avião voando, ou manter um motor operando, ou manter um rolamento rolando, isso é a função de manutenção. Manter o item, um equipamento em seu estado de operação na sua função. Quando a gente fala de centrado, que é manutenção centrada, o que significa esse centrado? Esse centrado, então, ele vai ter aí a ideia de orientado, baseado ou focado em alguma coisa. Ou seja, a gente tem que manter o item em uma função, porém focado ele em alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? É a confiabilidade. A confiabilidade, ela é a redução, a confiabilidade ela surge através da redução do impacto das falhas. Então a gente pode dizer que a manutenção centrada em confiabilidade é manter o item desempenhando a sua função, focado na redução do impacto das falhas. Então, pessoal, se alguém agora perguntar o que é o RCM para vocês, essa é uma definição bem simples. É manter os itens desempenhando a sua função e a gente faz isso como? Focando em redução de falha. Basicamente, isso é o RCM. E para poder reduzir essas falhas, para poder eliminar essas falhas e aumentar a disponibilidade, a confiabilidade do nosso sistema, nós vamos empregar aí a combinação de vários tipos de manutenção. Então, a primeira delas vai ser a manutenção corretiva, ou que a gente chama de run to failure, ou seja, rodar ou operar até a falha. Então, é aquela manutenção que a gente vai realizar, que é o conserto ou reparo após a ocorrência da falha. Essa é a manutenção corretiva. Aí tem a manutenção preventiva, que é aquela que nós vamos fazer periodicamente, de tempos em tempos, de forma a prevenir que uma falha ocorra. E aí a gente tem a manutenção preventiva de reparo e a gente tem a manutenção preventiva também de substituição. E a manutenção preventiva ela também pode ser por tempo ou também por condição. Aí nós temos a manutenção preditiva e as manutenções detectivas. A manutenção preditiva vem com o objetivo de predizer ou de prever quando que a falha vai acontecer. E a gente consegue fazer essa previsão, essa predição, usando técnicas preditivas, como análise de som, análise de ruído, análise de vibração, análise térmica. E também nós temos as detecções, que são as inspeções que nós vamos fazer. E aí também, por último, nós temos a manutenção proativa, que é trabalhar antes mesmo da falha acontecer, desde a parte de projeto, implantação, operação, se adiantando a ocorrência dessas falhas. Então nós vamos combinar todos esses tipos de manutenção para evitar que as falhas ocorram. Se você quer saber mais sobre todos esses tipos de manutenção, então veja aqui agora a descrição do vídeo que a gente deixou vários conteúdos e vários materiais para você continuar se aprofundando ainda mais nesse tema.
Outra coisa muito interessante sobre o RCM é que existem normas internacionais e também normas nacionais que regulamentam ou que regem, que definem como que o RCM vai funcionar. Por exemplo, nós temos aqui algumas das principais normas. Essa primeira aqui, ó, é a SAI. É a SAI JA 1011 e na sequência nós também temos a 1012, que é a Evaluation Criteria for Reliability Center Maintenance Process. Ou seja, é uma forma de a gente estabelecer quais são os critérios da manutenção centrada em confiabilidade, tá? E a SAI JA 1012 fala um pouco sobre a implantação da manutenção centrada em confiabilidade. Nós também temos uma outra norma, que é essa norma aqui, que é a da IEC 6030311, tá? Que é a Application Guide for Reliability Centered Maintenance, ou seja, é um guia de aplicação, é um guia de como a gente pode aplicar o RCM no nosso dia a dia, tá? Essa aqui da IEC, que são duas normas internacionais regulamentadoras. E por fim, a gente também tem a nossa NBR 5462, que particularmente eu acho ela muito mais interessante, muito melhor, que é a NBR que fala sobre confiabilidade e mantenabilidade, a NBR 5462. Então, pessoal, com posse dessas normas, tanto nacionais quanto internacionais, elas regulamentam o RCM. Ou seja, se a gente fala de RCM no Brasil, no Japão, na Europa ou nos Estados Unidos, todos vão utilizar o mesmo linguajar, os mesmos termos, vão ter os mesmos objetivos, vão buscar as mesmas coisas, vão utilizar também as mesmas ferramentas. Por isso que é muito importante a gente entender como funcionam essas normas. Apesar de que essas normas elas dão para a gente apenas um contexto geral, como um glossário, definição de palavras, um passo a passo de algumas ferramentas dentro do RCM, mas eles não nos dão como que a gente deve fazer. Elas não têm know-how, elas não têm conhecimento. Isso é adquirido através de um profissional que já tem experiência na área. E é por isso que a gente dá consultoria, mentoria e faz implantação desses sistemas, implantação dessas normas dentro das empresas. Mas agora, pessoal, vamos imaginar, antes da gente continuar, um exemplo prático, tá? Vamos supor que a gente vai fazer aí, né, um RCM para uma aeronave. Então, o primeiro passo seria identificar qual é o sistema e qual a função. Então, vamos lá. Dentro de uma aeronave, a gente tem o sistema de propulsão, né? O sistema ali que vai gerar energia para que a aeronave ela possa adquirir velocidade, que ela possa, então, entrar em voo. Então, a gente tem o nosso sistema, que é o sistema de propulsão. Agora, a gente vai escolher um equipamento dentro desse sistema e entender qual é a sua função. Então, a gente tem lá o motor da aeronave. Qual é a função do motor da aeronave? É poder, né, gerar potência para que possa gerar uma turbina e aí esse avião tem a capacidade de decolar. Então agora que a gente escolheu o motor, a gente sabe a função desse motor e a qual sistema ele pertence, o próximo passo seria identificar as possíveis falhas que podem acontecer nesse motor. Por exemplo, uma das falhas seria o motor parar de funcionar. Com base nessas falhas, por exemplo, o motor parar de funcionar, a gente pode começar a entender como que essa falha ela se manifesta e também quais são as causas dessa falha. Por exemplo, o motor pode parar por falta de combustível, o motor, né, elétrico ele pode parar porque houve algum problema elétrico, uma pane elétrica no motor. Ele pode parar também por desgaste das suas peças ou por algum problema mecânico. E essas falhas elas vão aí se caracterizar, se manifestar de diferentes formas. E aqui então a gente vai dividir elas em falhas potenciais, que são aquelas falhas que têm o potencial de gerar uma falha fatal para o meu sistema. E nós temos também os modos das falhas. O que é um modo? O modo é um modo como a falha se manifesta. Então, por exemplo, a falta de combustível, ela é uma falha que pode ser manifestada por o motor começar a engasgar ou, né, ter alguma queda ali de energia no equipamento. As peças desgastadas, elas podem começar a ter os modos, né, da falha. A falha começa a aparecer de modo a o motor começar a fazer barulho, aumentar o atrito, o calor daquele equipamento. Então, as falhas elas vão se manifestando, elas vão dando sintomas. E aí esse é um passo muito importante dentro do RCM. Já que a gente tem essas falhas, essas falhas potenciais e esses modos, né, esses sintomas dessas falhas, a gente tem que então definir qual que vai ser o impacto,
qual que é a gravidade que essa falha pode causar no meu sistema. Lembrando que a falha, ela sempre a gente está pensando na função do meu equipamento. Então, como que essa falha vai afetar a função e como que afetando essa função isso vai tornar o nosso sistema menos confiável. Ou como que a gente eliminando essa falha, a gente vai melhorar a função do nosso equipamento e vai tornar o sistema mais confiável, com mais confiabilidade. E aí, por fim, para a gente poder eliminar essas falhas e impedir que elas ocorram, a gente vai então fazer um mix de todos os tipos de manutenção para evitar que isso ocorra. Então a gente vai mesclar manutenção corretiva, preventiva, preditiva, detectiva, proativa, vai mesclar elas para garantir que a gente vai ter uma maximização, uma otimização dos nossos processos de manutenção para garantir que as falhas não ocorram ou que seus impactos sejam mitigados, e aí dessa forma a gente garante que o nosso sistema vai ser mais confiável. E é claro que para poder a gente utilizar, fazer tudo isso, né, implantar o RCM, a gente precisa utilizar de ferramentas. Então quais são as principais ferramentas do RCM? Eu posso dizer com certeza que a principal ferramenta do RCM é o FIMEA, que é a análise dos modos, né, daqueles sintomas das falhas, e os seus efeitos ou os seus impactos, tá? E essa metodologia ela é tão importante dentro do RCM, que tem muitas pessoas que confundem o próprio RCM com o FIMEA. Então o FIMEA é uma ferramenta que a gente vai aplicar dentro do RCM, é uma ferramenta de análise de falha. Além disso, a gente pode usar blocos de confiabilidade, a gente pode usar análise de falha, a gente pode usar análise de causa raiz, árvore de falhas, e também a gente pode usar técnicas, né, para mitigar essas falhas ou para tratar essas falhas. Como, por exemplo, o relatório A3, PDCA, DMAIC, a gente pode elaborar fluxograma, fazer Pareto, estratificação, são inúmeras as ferramentas que a gente vai utilizar dentro do RCM, sempre visando eliminar as falhas ou reduzir a probabilidade de ocorrência dessas falhas, ou se elas ocorrerem, como que a gente pode fazer para minimizar ou mitigar os impactos dessas falhas. E aí pessoal, a gente chega, mas como que a gente pode implantar o RCM? Qual é o passo a passo para a implantação do RCM? Isso é assunto para um próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre o RCM, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que existem várias coisas, vários conteúdos e também várias surpresas que a gente deixou aqui para você na descrição. Então dá uma olhadinha aí, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre esse, e eu vejo você no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a implantação do RCM. Um grande abraço e até lá!